Paz do Senhor, queridos e amados irmãos que estão aqui em sintonia em nosso canal do Renato Melo. Nós vamos aqui dar prosseguimento à nossa lição bíblica da escola dominical, a nossa pré-aula, essa ferramenta tão importante que nós temos aqui para trazer subsídio, para trazer apoio, para trazer complementações para a tua aula de domingo, que agora é este domingo, dia 5 de maio de 2024, que fala sobre o terceiro trimestre que nós estamos estudando das lições bíblicas da CPAD, que fala sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E nós estamos na nossa quinta lição, como eu já falei, que fala sobre os inimigos do cristão. Na lição, no tópico passado, nós falamos sobre a carne. Falamos sobre a carne e agora vamos falar sobre o ponto 3, que fala sobre perspectivas bíblicas da palavra mundo. Nós estudamos já no primeiro ponto. No primeiro tópico falou sobre os inimigos do cristão. O primeiro inimigo, que é o diabo, Satanás e seus demônios. O segundo que nós estudamos, que nós falamos ontem em nosso vídeo, falou sobre a carne. E agora nós chegamos ao nosso ponto já final, que fala sobre o terceiro inimigo do cristão, que é o mundo, que são as perspectivas bíblicas na palavra mundo. O que é mundo? A gente vai explicar o que é, de que se trata, as explicações, os significados da palavra mundo aqui em nosso contexto de escola bíblica dominical. E desde já, só para não ficar no esquecimento, só para lembrar você que você ainda não é inscrito em nosso canal, faça isso agora mesmo. Basta você clicar aí, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e assim você será notificado, você será avisado pela plataforma YouTube que eu estou colocando vídeos novos no nosso canal. Então assim você vai ficar mais antenado, mais informado, saber o que está acontecendo, saber quais vídeos eu estou lançando. Isso aqui tudo são ferramentas, é uma ferramenta para abençoar a tua vida, abençoar o teu ministério, abençoar a tua igreja, abençoar a vida de todas as pessoas que estão aqui em nosso canal. Bom, agora chega de chega de tanta informação, já deu para falar tudo, ou quase tudo, mas lá no final a gente vai falar outras coisas mais. Vamos para a lição, tópico 3. O terceiro inimigo do cristão, o mundo. Perspectivas bíblicas da palavra mundo. Aqui está no ponto 1 de nossa lição, que diz assim: há 5 conotações bíblicas para a palavra mundo. A primeira, a terra. Está lá em Salmo 124, 124, versículo 1. Se você for abrir, como eu sempre estou brincando aqui, falando, os crentes bons de Bíblias, crente bom de Bíblia vai abrir, vai saber manusear muito bem a palavra de Deus. Vamos ver se eu estou inserido nessa brincadeira que eu falo, crente bom de Bíblia. Salmo 24, versículo 1. Será que eu achei? Achei, está aqui. Salmo 24, versículo 1 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, nesse primeiro ponto, ele fala do mundo, do cosmos, tá? Do planeta Terra, que nós vivemos, em que nós habitamos, como ele bem escreveu aqui, o salmista Davi. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, ou seja, tudo que engloba a terra, tudo que engloba o mundo, pertence ao Senhor. O mundo e aqueles que nele habitam. Aí só para reforçar, versículo 2. Porque ele fundou a terra afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Então ele está falando aqui na explicação, o salmista Davi, que esse sentido, a palavra mundo, ela é nesse sentido amplo, do cosmos, de onde nós vivemos, onde nós habitamos aqui de forma terrena. Tá bom, meus amados
E temos a referência também, o ponto 2, o conjunto das nações conhecidas. Aí se você for abrir lá em primeiro livro de Reis, capítulo 10, versículo 23. Primeiro Reis, só para reforçar, é primeiro Reis porque se trata de um livro. Não vai falar primeira Reis, que não é uma carta, é um livro. É escola bíblica, então a gente está aqui para ensinar e para aprender. Estamos aqui para ensinar de maneira correta como se pronuncia também as palavras que estão aqui na Bíblia. Primeiro livro de Reis, capítulo 10, 23, diz assim: Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. Olha lá, primeiro livro de Reis, nações. Aqui ele fala no sentido de nações, que o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, ou seja, todas as nações da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. É nesse sentido que ele vai explicar a palavra mundo. É claro que o nosso contexto, o contexto da lição, ele não vai falar no mundo no sentido do cosmos, sim o mundo, o sistema pecaminoso, o sistema caído, governado por Satanás e seus demônios. E diz assim: raça humana, Salmo 9, versículo 8 a 10. Universo, Romanos 1, 20. Isso você vai ler lá na tua classe, na tua igreja, diante dos teus alunos, porque aqui na nossa pré-aula não vai dar tempo de ler todos os versículos, todos os capítulos, senão vai ficar um vídeo longo e não vai dar um tempo hábil para você assistir. Às vezes nem todos gostam de assistir um vídeo tão longo. Esses têm o diabo, os que se opõem a Deus. É a parte 5. Os que se opõem a Deus. Esses têm o diabo como chefe e vivem na impiedade. João 12, 31 e João 15, 18. Mas a gente vai abrir aqui. Evangelho de João 12, 31. Evangelho de João 12, 31. Vamos ver. Crente bom de Bíblia. Vamos achar. Será que eu já achei? Você já achou aí? Eu já achei. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. O príncipe, ou seja, o principal deste mundo, no sentido resumido. Não que Satanás tenha o domínio deste mundo, desta terra, desse sistema. Não, ele não tem. Ele não tem nada. Mas ele está ainda influenciando, fazer o papel de influenciador na vida das pessoas pela permissão de quem? De Deus. Se Deus quiser aniquilar ele por completo, ele vai aniquilar. Mas o tempo dele está muito próximo de se acabar. Mas por enquanto há a permissão de Deus, dele estar atuando aqui e dele enganar até os escolhidos, ele está aqui para fazer isso. Aí ele dá um ponto aqui no capítulo 15 também, do mesmo Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18. Ele diz assim: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Essa palavra aborrecer, ela vem no sentido de odiar. Então o mundo, esse sistema pecaminoso, esse sistema caído, ele odeia tudo que vem de Deus. Tudo que venha da conotação do Pai, de Deus, Espírito Santo, Jesus, o mundo vai odiar. Eles podem falar que amam. Não, eu amo sim, eu tenho respeito, eu tenho adoração por Deus, por Jesus, pelo Pai, pelo Espírito Santo, mas na verdade só é da boca para fora, não é de um coração sincero que eles estão falando isso. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever duas grandes realidades. Quais são essas duas grandes realidades? Ele frisa muito bem aqui o nosso comentador, pastor Osiel Gomes, ele deixa aqui entre aspas a palavra mundo, justamente para a gente entender do que a gente está tratando, que é o sistema caído. A palavra mundo, para descrever duas grandes realidades. A primeira, a letra A, a palavra terra, em que habitamos, Salmo 19, 4.
E as pessoas, o ponto B, a letra B diz, as pessoas que vivem de maneira independente de Deus. Porque a gente sabe que muitas pessoas querem viver independente de Deus. Querem viver as suas próprias vontades, as suas próprias paixões, as suas próprias perspectivas. Querem viver uma vida regrada a seu bel prazer, a sua bela maneira de viver, como a gente costuma falar. Elas querem viver uma vida desvirtuada de Deus, sem a influência de Deus, essa que é a verdade. Querem viver uma vida totalmente, eu falo sem medo de errar, totalmente sem nenhuma influência do Pai Eterno. Então, às vezes as pessoas, às vezes não, sempre que a gente vai viver uma vida desvirtuada, uma vida fora do plano de Deus, a gente sempre vai, com todo o respeito da palavra, vamos quebrar a cara, literalmente, se vivermos desta maneira. A gente vai lembrar da parábola do filho pródigo, que ele quis a riqueza dele, do pai, quis a herança logo, e quando ele se viu naquela situação, de estar ali comendo desejando do que os porcos estavam comendo. Quando ele se viu naquela situação, ele realmente caiu em si e viu que tinha feito um grande erro na vida dele, ter saído da casa do pai, ter saído da proteção do pai ali, e ele voltou para a casa do pai. E foi recebido, e a história vocês já sabem como é. Vamos continuar aqui a nossa leitura. Na passagem de João, 1 João 2,15, quando diz que para não amarmos o mundo, a ideia é de que a sociedade é de uma sociedade separada de Cristo e que se manifesta contrariamente a Deus, pois está dominada pelos vícios mais infames e cujas ações não condizem com a vontade de Deus. Na epístola, esses vícios são classificados em 3 níveis: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Então, todos esses níveis a gente vai falar daqui a pouco. Vamos fazer uma breve pausa e eu retornarei